Quem usa essa linguagem já vai votar no Lula. Então, Lula não precisa fazer aceno. Até porque, como a gente está vendo pelas pesquisas, a eleição está batendo a porta, né? Então, Não é hora de falar desse assunto, né? Não, foi o aceno que Lula fez e isso é inequívoco. Poderia ter vetado e não fez. E quem quiser falar todas e todos, não é proibido a pessoa falar. Ela vai falar. Algum furo, ruído, né? Um risco para a imagem do presidente. Já tá bom, já. É uma medida do presidente, claro, para fazer frente a essas críticas dos políticos conservadores de direita que usam muitos desses temas para desgastar o governo. Então, é o presidente Lula riscando o chão, dizendo, nós também não concordamos com isso, Thomas. Vamos recordar que das poucos projetos que o vereador Carlos Bolsonaro apresentou e conseguiu aprovar em todo o seu período como legislador na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, sempre estavam relacionados à questão da linguagem neutra. Isso pré-Jair Bolsonaro, presidente da República. Assim, sempre foi uma pauta, a questão do ataque a qualquer tipo de politicamente correto e especialmente em relação à linguagem neutra, ela sempre foi uma coisa que era muito próxima à família Bolsonaro e ao discurso da direita, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. O fato, obviamente, que o governo está fazendo é criar um hedge, né? Criar uma forma de falar, olha, nós não vamos falar sobre isso, nós temos aqui, olha, nós também concordamos nessa ponte, nós não vamos discutir, nós não vamos colocar esse assunto para ser discutido. É um tipo de derrota política no sentido de que isso é uma tese cara a muitos grupos dentro da esquerda. O que o governo está fazendo é basicamente se colocando dentro de um circuito e falar, nós não vamos discutir isso, a gente quer discutir a grande política que é a economia, a segurança pública, todas as soberania, enfim, todas as outras questões. E nós não queremos apanhar por questões, aspas, menores, e muitas aspas isso aqui, sobre comportamento. Vai funcionar? Não, não vai. Obviamente é uma tentativa, eu consigo compreender politicamente por que o governo está fazendo isso, mas isso é o tipo de questão que a direita e a oposição da direita do Brasil vai utilizar contra o governo federal o tempo todo, seja porque ela faz parte, sim, do léxico da esquerda, e eu acho que a primeira-dama Jane da Silva é uma expressão dessa esquerda mais, enfim, que leva essas questões muito a sério, seja porque ninguém realmente, de fato, acha que, então, ok, tem uma decisão do Lula, não vamos mais discutir isso. Obviamente, a regra não funciona, não é assim que funciona e é assim que se joga a legislação eleitoral. Você, Flávia? Eu acho que não. Bom, do ponto de vista da comunicação oral, não vai mudar nada. Quem é do governo que dialoga e está mais intensamente relacionado aos grupos sociais, né, vão continuar usando. Essa lei diz respeito objetivamente a textos escritos, a comunicação escrita do governo com a sociedade, e o presidente optou por não vetar esse trecho específico que proíbe ou que não proíbe, não permite, proíbe usos de inflexões de gênero que não estejam contempladas no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é ratificado pela ABL, ou na gramática formal. Agora, por trás disso, afora esse tema específico, é bem-vinda uma medida que simplifique a linguagem pública, que aproxime cidadão, sociedade dos textos públicos. Eu queria lembrar que o ex-ministro agora, né, do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, quando assumiu a presidência do Supremo, encampou essa ideia da linguagem simples no texto e na vocalização dos ministros do Supremo como uma bandeira na direção de tornar compreensível a linguagem, e no caso do judiciário ainda mais hermético, e isso contempla de alguma forma.
havia muitas provocações judiciais em razão de legislações municipais, principalmente municipais, mas também estaduais, aplicando a linguagem neutra. E decisões que chegaram ao Supremo Tribunal Federal derrubavam essas medidas, dizendo que essa prerrogativa era do governo federal. Essa legislação, ela põe fim a todo esse ambiente de judicialização acerca da linguagem neutra. Mas, sem dúvida alguma, do ponto de vista político, é um aceno de Lula, do presidente da República, Ricardo Lewandowski também assina a sanção, Esther Dweck, ministra da Gestão, e o próprio advogado-geral da União. Um aceno a um campo, Jorge Messias, possível ministro, potencial sucessor de Barroso no Supremo Tribunal Federal, ratificam, assinam essa sanção e, obviamente, acenam para um grupo conservador que usa, inclusive, a linguagem neutra de forma depreciativa e para desqualificar o outro campo, o campo adversário. Acho que não é nem um aceno ao conservador, é um aceno à turma do centro que não decidiu ainda para onde vai. Porque quem usa esse tipo de... com notas conservadoras, né? Quem usa essa linguagem já vai votar no Lula. Então, Lula não precisa fazer aceno. Esse voto está dado. Sim. Apesar de muitas cobranças dessa turma de que é preciso, sim, tal, mas... Quando a gente fala de cálculo político eleitoral, sendo bem pragmática na análise, o governo está fazendo matemática, né? Como tudo, a gente acaba voltando para a conta. Então, a conta para que abrir? Acho que é um aceno, mas eu acho que é mais do que um aceno. É para evitar abrir flancos de desgaste para um governo que tem pouca gordura para queimar. Até porque, como a gente está vendo pelas pesquisas, tudo bem, é fotografia, é foto, mas vai ter pouca margem ali de disputa de voto. Vai ser um pouco para cá, um pouco para lá. Conservador, né? É um centro, você está mencionando o centro, mas me parece que não é um centro que é liberal, no chamado liberal nos costumes. Se for um centro, eu acho que é mais a uma direita conservadora, assim, que repele, né, esse linguajar e essa agenda, que não diz respeito a eles, na verdade. É sobre outras pessoas e há uma tentativa de intervir nesse debate, nessa tentativa de uma linguagem mais inclusiva. De todo modo, foi o aceno que Lula fez e isso é inequívoco. Poderia ter vetado e ter o veto derrubado e não fez. Tem muita gente dentro do governo com quem eu converso que sempre se queixa, desde o começo, de que quando o presidente se perde nas chamadas pautas identitárias, ele entrega de bandeja munição para a oposição. Então, que teve todo um trabalho nos últimos meses para tentar tirar essas pautas do caminho e tentar tratar ali do dia a dia da Dona Maria. Assim, o que as pessoas estão, de fato, preocupadas e como elas vão resolver aquilo. Então, estou dizendo que funciona, estou dizendo que essa é a estratégia do governo. Porque da mesma forma que a oposição comemora gol do governo, o governo comemora gol contra, como a gente mostrou agora com o PL antifacção, a oposição também comemora, quando o governo erra. Então, na visão da oposição, isso é um erro. E na visão de muita gente, realmente, isso é um tema que você poderia discutir se os outros temas prioritários do país estivessem já sendo debatidos. E muitas vezes não é o que acontece. Desculpa, Dani, eu te cortei. Não, imagina. Me parece que na prática existe um cálculo eleitoral que não está sendo feito apenas no Brasil. Se a gente pega a recente vitória do prefeito de Nova York, você teve ali uma diminuição bastante relevante da intensidade de pautas identitárias para o aumento das pautas econômicas. Você pega os vídeos dele nas redes sociais, ele está falando de aluguel, ele está falando de preço da passagem de ônibus, ele está falando da dificuldade que os pequenos empreendedores da cidade têm para vencer a burocracia. E me parece que já tem alguns meses que o governo Lula está fazendo esse movimento, essa ideia de que, olha, me parece que o caminho eleitoralmente mais viável seja uma preocupação com temas econômicos, uma preocupação maior com temas econômicos e uma preocupação menor com temas identitários. Aqui não tem nenhum juízo de valor, me parece um cálculo pragmático de onde eu tenho que canalizar a minha energia, onde eu devo colocar minha força se eu quero ter sucesso na eleição de 2026. Essas pautas econômicas, digamos assim, do dia a dia das pessoas, elas acabam tocando mais gente e são potencialmente mais favoráveis do ponto de vista eleitoral. Malu.
Não, só queria lembrar que enquanto a gente falava aqui, eu estava pesquisando uma matéria que a gente mesmo fez no blog lá no Globo, mostrando em como isso se operou no início do governo Lula, para mostrar para vocês como houve uma inflexão significativa. Porque no começo do governo, não só os ministros fizeram discursos de posse falando em todas, todos e todes, e fizeram-se várias manifestações com linguagem neutra, como também lá no início, até o PT chegou a entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra um decreto do governador de Santa Catarina, na época, Carlos Moisés, que proibiu escolas e órgãos estaduais de usarem pronomes neutros. Então, o PT chegou a agir, inclusive, contra uma proibição que agora o presidente Lula está chancelando, né? Então, realmente, eu acho que isso é uma questão que não pode ser vista como menor, está tudo dentro de um contexto em que o pragmatismo acho que está mandando muito mais do que qualquer outra avaliação, né? É que a eleição está batendo na porta, né? Então qualquer... Não é hora de falar desse assunto, né? Não, como você falou, né, Tom? Deixa de cabelo em pé, gente dentro do governo, vou repetir aqui, quando esses temas começam a aparecer, então eles estão tentando tirar da frente. Mas do ponto de vista do discurso oral, eu repito, eu acho que não terá efeito. As pessoas continuarão usando, inclusive membros do governo. E quem quiser falar todas e todos, não é proibido a pessoa Pois é. falar, ela vai falar. Agora, o que eu acho que eles queriam evitar são os memes da direita, nas redes sociais, olha, o presidente Lula, sociais, o Brasil pegando fogo com facção, não sei o quê, e o governo federal preocupado com todos e todos. Claramente essa é a iniciativa, não botar, depois da matança, né, do presidente Lula, é melhor tentar segurar ali qualquer possibilidade de algum furo, ruído, né, um risco para a imagem do presidente. Já está bom já.